É assustador ver um ministro da Suprema Corte do nosso país falando tanta besteira sobre direito trabalhista. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você acha que direito, economia e política deveria ser ensinado nas escolas, a gente está na mesma página. Então vem comigo e vamos conversar um pouquinho. O ministro Alexandre de Moraes, em um julgamento sobre a questão da pejotização no Brasil, falou tanta coisa errada e provou que ele não sabe o básico sobre o direito trabalhista. Vamos analisar juntos as falas dele e eu vou explicar para você o porquê que ele está errado. Quando há a pejotização, a terceirização, naquele momento... Já começou errado. Dá a entender que pejotização e terceirização é a mesma coisa, mas não é. A pejotização é um fenômeno que vem acontecendo no Brasil, em que uma pessoa física ela é contratada para prestar um serviço. E ela tem a pessoalidade, quer dizer, é ela que tem que ir lá prestar esse serviço. Então, se ela tem pessoalidade, se ela precisa cumprir um horário, ela deveria ter sua carteira assinada. Mas o patrão vem até ela e diz, abre um MEI, ou você tem um MEI? Então, eu quero esse CNPJ porque eu vou fazer um contrato de prestação de serviços com você. A pejotização é quando o trabalhador que deveria ter carteira assinada recebe como se pessoa jurídica fosse. Já a terceirização, ela é a contratação de uma empresa intermediadora. O meu patrão, ele queria uma secretária, então ele vai lá e contrata uma empresa que fornece secretárias. Então, ele contrata a empresa ABC, que fornece secretárias. A empresa ABC manda Stephanie para ir lá fazer um trabalho de secretária. Você entendeu que a terceirização é quando você contrata uma empresa que manda outra pessoa. Pejotização é quando você contrata uma pessoa que deveria ser CLT, mas pagando ela como se PJ fosse. Não é a mesma coisa. 3 segundos a gente já viu coisa errada, já tô ficando nervosa. Vamos continuar assistindo. Naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Ele tá esquecendo de um detalhe, será que ele acha mesmo que todo mundo no Brasil ganha uns mais de 5 mil reais, pelo menos, mais de 10? Eu acho que na bolha dele todo mundo ganha muito bem, então ele acha mesmo que todo mundo recolhe imposto. A questão é que muitos trabalhadores que estão sendo pejotizados são trabalhadores que ganham salário mínimo. Quem recebe salário mínimo não paga imposto de renda, certo? Então, você vai lá numa secretária que ganharia R$ 1.500 e fala: abre um CNPJ porque eu vou te contratar como prestadora de serviço. Essa secretária faz um MEI e ela é contratada para prestar um serviço como se PJ fosse, recebendo R$ 1.500 seco. Desse R$ 1.500, lá no MEI dela, ela precisa pagar INSS, ela precisa pagar os impostos do MEI que ela abriu. Você entendeu que na realidade é ao contrário? O CLT, que ganha salário baixo, não paga imposto de renda, enquanto a pessoa que está sofrendo a pejotização, que ganha salário baixo, vai ter que pagar os impostos referentes àquele CNPJ. Você vê que o ministro do Supremo Tribunal Federal não conhece o povo brasileiro. 95% do povo brasileiro ganha menos de 5 mil reais, gente. Pelo amor de Deus. Só que, e talvez se a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações. Aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. Aí talvez nós... Você vê que ele não está preocupado em garantir o direito das pessoas que estão trabalhando. Ele está preocupado em garantir os impostos e garantir menos reclamações trabalhistas. Você entende que eu sempre falo que o pior inimigo do trabalhador é o judiciário? Você está entendendo por que eu falo isso? Ele diz que se a pessoa que foi PJ e entrou com uma reclamação trabalhista, antes ela tinha que pagar todos os impostos. Ao invés dele falar, a pessoa que foi PJ entrou com uma reclamação trabalhista, antes a gente tinha que mandar um representante do judiciário lá
para fiscalizar essa empresa, para ver se ela realmente está pejotizando os funcionários. Então você pune o trabalhador que está sendo obrigado a fazer um CNPJ para receber pouco, porque ele acha mesmo que todo mundo no Brasil é da bolha dele. Todo mundo ganha bem. Isso é... Eu vou ter que falar de novo, isso é um absurdo. Gente, eu já tô nervosa, tem 30 segundos de vídeo. É muito difícil isso, muito difícil. Tributos como pessoa física. Aí talvez nós não tivéssemos mais, ou o primeiro problema, aceitar a terceirização, ou o segundo, entrar com a reclamação. Porque é algo que eu diria, não bate no final. Porque na Justiça do Trabalho acaba ganhando a reclamação, só que recolheu todos os tributos lá atrás como pessoa jurídica. E depois ele ganha todas as verbas como pessoa física. Ou é pessoa jurídica, ou pessoa física. Ou terceirizou ou não, terceirizou. Então vemos que ele repete, ou terceirizou ou não. Terceirização não é pejotização, ministro. Outra coisa, ou é pessoa física ou é pessoa jurídica. Concordo, realmente. Se ele é pessoa jurídica, não pode ter vínculo empregatício. Então, se ele é pessoa jurídica, não pode ter pessoalidade, não pode ter horário fixo de trabalho, não pode ter subordinação, quer dizer, ele não pode receber ordens, ele tem que poder mandar outra pessoa em seu lugar. Então, beleza, se é pessoa jurídica, que seja tratado como pessoa jurídica. O grande problema aqui é que as pessoas são contratadas como pessoa jurídica, mas são tratadas como se funcionário fosse. Eu, Stephanie, estou ganhando R$ 1.500 para ser secretária. E é sequinho e eu tenho que ir lá recolher os impostos do MEI que eu fui obrigada a abrir. Porque eu sou obrigada a entrar 7 da manhã e sair 5 da tarde. Eu sou obrigada a aceitar ordens de um patrão. Eu não posso mandar a Maria no meu lugar, porque hoje eu fiquei doente, eu mando a Maria no meu lugar. Eu não posso. Mas eu também não tenho direito a um atestado médico. Por quê? Porque eu sou prestadora de serviço, eu não sou CLT. Você entende o problema disso? O ministro só nos prova que ele não tem nenhuma noção do que o cidadão brasileiro médio passa. Outra coisa, ele fala que se a pessoa aceitou, tá tudo certo. Mas ele esquece que as pessoas comuns do Brasil não têm a possibilidade nem a capacidade técnica de discutir relações contratuais com seu patrão. Você quer trabalhar? Tem que abrir um CNPJ. Você tem 3 filhos para sustentar, um aluguel para pagar, comida para pôr na mesa. Você vai tentar discutir com seu patrão ou você vai fazer o que ele está mandando? O problema do judiciário brasileiro é que a grande maioria dos ministros, juízes, desembargadores nunca teve uma vida comum de cidadão brasileiro. A maioria, primeiro, juízes. Hoje em dia são muitos os considerados concurseiros. São aquelas pessoas que têm todo o aparato familiar para ficar parado lá estudando 2, 3, 4 anos sendo sustentado. Existem exceções. Eu sei, eu conheço pessoas que trabalhavam e estudavam e passaram para juiz. Mas essas são as exceções. Muitos juízes hoje em dia nunca tiveram uma carteira assinada, nunca trabalharam, apenas passaram num concurso e foi isso. E, no caso dos ministros, eles são indicados políticos. Eles podem simplesmente ser qualquer pessoa que pode eventualmente ter estudado direito ou não. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você sequer precisa ser advogado. E sim, no Brasil já teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que não era advogado, ele era médico. Mas isso é uma história que eu posso te contar em outro momento. Se você quiser saber mais dessa história, coloca aqui nos comentários. Hoje existe um discurso no judiciário de que existem muitos processos trabalhistas, que é necessário diminuir a quantidade de processos trabalhistas. Mas ao invés disso ser feito com maior fiscalização nas empresas, maior rigidez nessa fiscalização, aplicação de multas, não, vamos tirar direito dos trabalhadores, porque assim é melhor, né? Porque assim você evita que o trabalhador entre com o processo. O problema é que nós temos uma sociedade hoje que tem um saber técnico jurídico muito limitado. Muitas pessoas não conhecem seus direitos e é por isso que tem que existir um judiciário forte para garantir esses direitos. Se nós tivéssemos uma população com uma educação de primeira, que já saísse da escola conhecendo os seus direitos constitucionais, trabalhistas, seus direitos civis,
Aí, beleza, a gente até poderia pensar em exigir um pouco mais de pensamento, de sabedoria de um trabalhador que aceita isso, mas nós temos uma realidade muito diferente. A população brasileira é extremamente pobre e muitos são analfabetos funcionais. E isso quer dizer, a pessoa até sabe ler, mas ela não compreende o contexto das coisas. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir discutir cláusulas contratuais trabalhistas com um patrão? Nós temos aqui vários princípios do direito trabalhista que o senhor ministro Alexandre de Moraes ignorou. Princípio da hipossuficiência do trabalhador perante o patrão. O que isso quer dizer? Que, na grande maioria das vezes, o patrão, por ser já um empresário, por ser uma pessoa que já passou por outras coisas, ele tem um pouco mais de conhecimento técnico do que o trabalhador. Existem exceções? Existem. Mas na maioria dos casos, tá? O patrão, ele é uma pessoa que pelo menos já conhece um contrato trabalhista. Ele já sabe mais ou menos como funcionam as coisas. E às vezes, o trabalhador pode ser uma pessoa analfabeta. Princípio da primazia da realidade. O que é isso? O judiciário, ele tem a obrigação de buscar a realidade dos fatos. Não interessa se tem um papel escrito, não interessa se tem alguém falando qualquer coisa. O juiz, ele tem a obrigação de usar todos os meios possíveis para que a realidade dos fatos venha à tona. Quando a pessoa tem vínculo empregatício, mas recebe como se PJ fosse, qual é a realidade aí? Que ela tem vínculo empregatício. Não interessa se tem um papel dizendo que ela é PJ. A realidade, quer dizer, o princípio da primazia da realidade é: a pessoa é um trabalhador que deveria ter a carteira assinada. E ele também simplesmente ignorou que a CLT diz que existe vínculo empregatício se todos os requisitos do vínculo empregatício estiverem ocorrendo naquela relação. Existe vínculo empregatício quando existe subordinação, ou seja, existe um patrão que está dando ordens ao funcionário. Se ele fosse PJ, ele não ia receber ordens. Ele ia falar: olha, o meu serviço é esse, quer? Quero. Então, ele presta o serviço conforme o que ele faz. Assim como, por exemplo, eu sou advogada. Os meus clientes, eles podem até me pedir: doutora, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo? Sim, mas quem diz como vai ser feito sou eu e não o cliente. Se existir onerosidade, quer dizer, um pagamento mensal fixo. Pessoalidade, quer dizer, você não pode mandar outra pessoa no seu lugar. É você que tem que cumprir aquele trabalho. Outro requisito é a não eventualidade. Quer dizer que a pessoa, ela cumpre aquele horário regularmente. Estão presentes esses requisitos que eu falei? Existe vínculo empregatício. Ponto. É o que diz a lei. Mas o senhor ministro vem dizer: não, esquece a lei. Se tem um contrato, segue o contrato. E sabe qual é o pior disso tudo? O cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício. Ele vai ficar lá até os 75 anos, mesmo falando esse monte de atrocidade. Não esquece de curtir esse vídeo, olha só, deixa aqui embaixo seu comentário e também se inscreve no canal, isso é muito importante, o canal está começando a crescer e eu tô aqui sempre para trazer muito mais informações jurídicas, conteúdo, notícias e tudo relacionado ao mundo do direito para você. Então é isso, um beijo e até a próxima!